Bom, o Egito, gente, a antiguidade, ele estava organizado, antes de se formar como Estado, ele era organizado em nomos, pequenas tribos, né? Onde as pessoas viviam em clãs, forma tribal. Mas depois ele se organiza como Estado, e aí se divide em duas regiões. O Baixo Egito, é assim mesmo, em cima Baixo Egito, e o Alto Egito. Entre as duas regiões passava o quê? O rio Nilo. Vocês sabem que os egípcios, eles seguiam o tempo da natureza, ou seja, eles aguardavam as cheias dos rios, para quê? Para plantar, esperar o que? Esse rio, o rio Nilo, ele enchia. Quando as águas baixavam, essa água deixava uma espécie de humo, fertilizante, para que os egípcios pudessem desenvolver a agricultura. Então, muito importantíssimo. Então, o Nilo, ele fertilizava o solo, tanto é que o Egito faz parte da região do Crescente Fértil, tá? Bom, então, Baixo Egito, Alto Egito. Quando chega em 3200 a.C., né, o faraó Menés, ele vai unificar o Egito, tá? Então o Egito, diferente da Mesopotâmia, a Mesopotâmia não é um estado unificado, ela é organizada por cidades-estados. Mas o Egito não. O Egito, primeiro estado unificado. Então em 3200 a.C., o imperador Menés, ele vai unificar o Egito, fazendo com que o Egito se torne o quê? Um único império. Então, a partir de 3200, Egito o quê? Estado unificado. Tá? Bom, uma outra coisa é que a sociedade egípcia, igual da Mesopotâmia, era totalmente estratificada. No topo da pirâmide estava o faraó, que era o representante político e religioso, era de divindade, né? Era a representação divina na terra. Tanto é que a política do Egito é uma política teocrática, fundamentada no teocracismo, porque o chefe de Estado, o faraó, era a representação divina, era como se fosse um deus, e ele que regia, ele que administrava o Estado. Né? Abaixo do faraó nós temos os sacerdotes, que controlavam a espiritualidade. Eles eram responsáveis pela espiritualidade do Egito, até porque o Egito não era monoteísta. Eles igual aos mesopotâmicos, né? Os egípcios iguais aos mesopotâmicos, eles eram o quê? Politeístas. Então eles acreditavam em vários deuses. Tá? Então tinha o que? O faraó, líder político, sacerdote, líder espiritual. Logo após, os militares, né, importantíssimo para o Estado, manter a ordem do Estado. Abaixo dos militares, na pirâmide estratificada social, vinham quem? Os escribas, né, aquelas pessoas que eram responsáveis por estar documentando o cotidiano do faraó e as relações de comércio, que eram pouquíssimas. Abaixo eita, eu não posso parar porque eu não sei editar, mas vocês são melhores do que eu nisso aqui, né? Então, a editoração. Então, abaixo dos militares, os escribas, abaixo dos escribas, os camponeses, e na base da pirâmide, os escravos. Mas quem eram os escravos? Os escravos, na antiguidade, seja ela oriental ou clássica, né, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, os escravos eram prisioneiros de guerra. Né? Se duas civilizações ou tribos brigassem naquele período, a tribo perdedora virava o quê? Escravo da tribo vencedora. Durante a sessão Tirar Dúvidas, Yasmin, a aluna do 6º ano C, ela perguntou: professor, o rei poderia virar escravo? Em uma situação normal, não. Uma situação de guerra, sim. Se o rei perdedor, né, o rei de uma tribo perdedora, ele viraria escravo do rei da tribo que? Vencedora. Então a sociedade totalmente estratificada. A economia do Egito, como eu acabei de falar, fundamentada na agricultura, com pouquíssimas relações de comércio, mas a agricultura, né, era o forte deles, devido até a questão dos rios. Né? Com relação às obras públicas, né, eram várias obras públicas, principalmente os diques e canais, até porque eles canalizavam o quê? A água. Né? Uma outra situação, construção importantíssima, eu falei agora há pouco, as pirâmides. Ah, professor, o que eram as pirâmides? Na Mesopotâmia, nós tínhamos os zigurates. Os zigurates, muito próximo à aparência de uma pirâmide, porém sem, né, o cume lá em cima. Os zigurates serviam como templo religioso, observatório astronômico e também o quê? Celeiro, se guardava os alimentos. Isso os zigurates na Mesopotâmia. No Egito, as pirâmides serviam apenas, ou seja, exclusivamente como túmulos. Tá? Então, o que quer dizer isso? Os faraós, né, eles construíam suas pirâmides, para quê? Porque eles tinham certeza da vida pós-morte. Mas não só o faraó tinha certeza que ia viver de forma eterna. Ou seja, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, o faraó construía a pirâmide para também mostrar o seu poder.
e para servir como seu túmulo. Então, quando ele morria, ele levava com ele tudo que ele tinha em vida, né? Ouro, comida, bebida, a cerveja, que no Egito Antigo era o pão na forma líquida, tanto é que a cerveja quem desenvolveu foram os egípcios, mas era o pão na forma líquida. Então o faraó levava a cerveja, claro que não é a cerveja de hoje, deixando bem claro. Meu pai, o professor falou que o egípcio tomava cerveja. Não é isso. A cerveja era o pão na forma líquida. Tá? Então, ele levava tudo que ele tinha em vida. Então, ele era enterrado. Quando ele morria, o sacerdote organizava um grupo de militares para carregar o sarcófago, né, o caixão do faraó. Eles entravam na pirâmide. O sacerdote matava todos os soldados para que esses soldados depois não voltassem e saqueassem a pirâmide. Né? Matavam todos. Então, só quem saía da pirâmide vivo era o sacerdote. E ali dentro da pirâmide ficava quem? O faraó. Outra coisa, eu disponibilizei no Que Mágico um documentário opcional para vocês assistirem. A Maldição de Tutankhamon, o faraó menino. Tutankhamon morreu com 18 anos. Depois da morte dele, passou mais de 3.000 anos. Acharam o corpo dele no início do século XX, volta de 1910, 1920. E aquelas pessoas que participaram da descoberta do túmulo de Tutankhamon, essas pessoas começaram o quê? A morrer. Então começou a maldição de Tutankhamon. A maldição de Marconi Camon. Brincadeirinha, tá, gente? Bom, então, é isso que eu vou deixar para vocês. Muito importante vocês frisarem que os egípcios eram politeístas. A civilização egípcia e a Mesopotâmia são civilizações hidráulicas. A economia egípcia é fundamentada na agricultura. Outra coisa, gente, o modo de produção do Egito é o mesmo modo de produção da Mesopotâmia, o modo de produção asiático. Professor, o senhor falou que o Egito está localizado na África e o modo de produção asiático, porque o modo de produção egípcio se assemelha muito ao modo de produção da Mesopotâmia. Então, como a Mesopotâmia ela vem primeiro do que o Egito, concomitante, depois um tempo muito próximo, referenciaram o modo de produção egípcio como modo de produção asiático. Então, por que isso? Porque o faraó no Egito e o Patesi na Mesopotâmia eram o chefe político. Chefes políticos, ou seja, na Mesopotâmia o Patesi e no Egito o faraó. Eles eram donos das terras e as pessoas trabalhavam num regime de servidão coletiva. Tá? Então, as terras pertenciam ao chefe de Estado, Mesopotâmia o Patesi, no Egito o faraó. As pessoas trabalhavam num regime de servidão coletiva. E observe que tanto os camponeses e os escravos no Egito, quando o rio Nilo subia, enchia, eles saíam da agricultura e iam para as obras públicas. Porque não podiam trabalhar na água. Quando o rio baixava e fertilizava o solo, eles saíam das obras públicas ou até mesmo da construção das pirâmides e voltavam para onde? Para a agricultura. Então eles trabalhavam com referência ao faraó. Bom, gente, vamos ficar por aqui. No próximo Tirar Dúvidas, espero que vocês anotem no caderno para a gente poder otimizar o nosso tempo, dinamizar o Tirar Dúvidas. Anotem no caderno as questões que vocês tiverem dúvida para a gente estar sanando essa questão. Tá? Tirando essas dúvidas. Abraço para vocês. Beijão.